Bom, e dando sequência ao nosso telejornal, a gente vai receber hoje na bancada do nosso telejornal o prefeito de Caratinga, doutor Wellington Moreira. E a pergunta que ficou no ar, foi feita inclusive pelo jornalismo do Supercanal, é onde está o veículo do SAD. Primeiramente quero agradecer pela presença, prefeito, e acho que é salutar, importante a gente conversar com o público diretamente. Com certeza. Aproveitar a oportunidade para te agradecer, né, por estar nos dando aí essa chance de poder estar informando para a população acerca das ações administrativas, principalmente essa relacionada a esse veículo destinado em tese ao SAD. Tá, vamos relembrar então apenas para o público. O veículo há cerca de 2 meses foi entregue em frente à UPA de Caratinga. O jornalismo do Supercanal esteve presente com demais imprensas para a equipe do SAD. Então, minha primeira pergunta é, no desenrolar dos fatos, nós recebemos uma nota oficial da assessoria de comunicação dizendo que o veículo devidamente, entre aspas, teria sido encaminhado ao TFD. Não houve uma prévia comunicação à imprensa em relação a este outro direcionamento. Por que a equipe do SAD estava presente na UPA para recebê-lo e não ficou com o veículo para dar continuidade aos trabalhos? Olha, é bom que a gente esclareça, em princípio, essa situação. No primeiro momento, nós fomos procurados pelo vereador nos sugestionando a viabilização de 2 veículos, uma para a Zadon e a outra para a entidade de recuperação de pessoas viciadas, eu não me recordo agora qual o nome, e através do deputado Wanderlei Miranda. Exatamente, uma emenda parlamentar. Isso, emenda parlamentar. E assim foi devidamente feito. Nós, inclusive, estivemos fazendo essa entrega simbólica dos veículos, tanto para a entidade de recuperação quanto para a Zadon. E quando a documentação desses veículos chegaram, nós detectamos no procedimento, no contrato de cessão desses veículos, que nós não poderíamos, enquanto município, fazer a cessão desses veículos para outra entidade que não fosse da própria prefeitura, órgão da prefeitura. E os veículos ficaram por alguns meses parados lá no nosso estacionamento, na nossa garagem. E a posteriori nós fomos novamente procurados pelo vereador, ele nos solicitando a possibilidade de que esses veículos, um fosse destinado aos PSFs, ao atendimento das UBSs, né, antigos PSFs, e esse outro para a equipe do SAD. E nós, na conversa que nós tivemos com ele, com o vereador, não com o deputado, nós dissemos que não haveria problema algum em relação a isso, e assim fizemos. Tanto é que naquela solenidade em que o Supercanal esteve presente, eu não estive presente na solenidade. Tivemos representantes da prefeitura, exatamente, o Renato Zuebra, chefe de gabinete, a secretária de saúde. Foi designado para nos representar, porque na época nós não poderíamos estar. E assim foi feito, e nós, a partir do momento, fizemos uma análise, e isso obviamente sugestionada pela secretária de saúde, nos informando que nós tínhamos, dentro da saúde, principalmente em relação aos deslocamentos do TFD, um déficit de veículos, e veículos com uma capacidade maior de passageiros, e que se haveria a possibilidade de nós fazermos essa permuta, ou seja, ao invés de nós estarmos encaminhando o veículo para o SAD, esse veículo com mais lugares, nós tínhamos um outro veículo. O pessoal até considerava ele como ambulância, mas não era ambulância, um veículo dublô, isso. Né? E esse outro veículo também, que anteriormente estava à disposição do SAD, que estava na oficina para ser consertado, que nós voltaríamos com esse veículo para o SAD, e esse que, em tese, um acordo entre o vereador e a administração, que deveria ir para o SAD, ele seria usado no TFD, e esse do SAD, esse outro veículo iria para o SAD. Mas, nesse período todo, aí aconteceram essas informações de que a prefeitura tirou o veículo do SAD, não cedeu para o SAD, e eu, quando fui procurado pela secretária informando desse aspecto, eu disse a ela o seguinte, falei, olha, óbvio, nós tivemos uma conversa e fiz um acordo, não foi acordo formalizado no papel nem nada, mas que a palavra do homem vale muito mais do que qualquer situação. Mas nós temos de entender, antes de qualquer situação, a necessidade administrativa. E hoje a maior necessidade, em
razão das informações prestadas pela Secretaria de Saúde, é o TFD. Nós precisamos, apesar dos veículos, inúmeros veículos que de forma terceirizada estão prestando esse serviço, mas quanto mais nós diminuirmos esse fluxo de veículos para Belo Horizonte, veículos terceirizados, economicamente para a Prefeitura é viável. E assim fizemos. E houve alguns entraves na Prefeitura, entraves de ordem administrativa para aquisição de peças para esse outro veículo que estava sendo arrumado. E olha, se não me engano, já 10 dias atrás, mais ou menos, já está pronto, está sendo só realizada a plotagem dele para que nós realmente façamos essa canalização. E quando me questionaram a respeito dessa decisão administrativa, eu simplesmente me pautei da seguinte maneira, eu falei, olha, hoje nós estamos trabalhando com o que é mais necessário, não que nós descartamos um e estamos privilegiando o outro, mas qual que é o mais prioritário para a gente hoje? Nós estarmos aqui dentro, por exemplo, necessitamos do deslocamento do SAD, aqui que só faz o atendimento dentro do município e especificamente na área urbana do município. Nós não temos nenhum caso hoje que é feito o atendimento ou acompanhamento fora, na zona rural, por exemplo, só na área central urbana do nosso município. Havendo necessidade, a qualquer momento nós podemos lançar mão de qualquer outro veículo que esteja em mãos. Agora, para fazer as viagens que o TFD necessita, nós temos de ter esse planejamento e o veículo à disposição para isso. E assim nós fizemos, né? Sabendo das possíveis consequências, possíveis questionamentos, mas nós assumimos esse comportamento e assim fizemos. E ora, sabemos das dificuldades e ora atendemos o TFD e certamente não com esse mesmo veículo que foi, em princípio, repassado para utilização no SAD, mas com outro veículo que certamente fará o atendimento de forma até mais efetiva do que esse que tinha sido cedido. A única diferença é que um veículo é mais novo e o outro com uma rodagem mais só isso, também, mas a questão de estar em condições de trafegabilidade sem problema algum. O SAD hoje, conforme apurado pelo jornalismo do Supercanal, ele atua com 3 veículos. É uma equipe numerosa, que presta um trabalho 24 horas por dia. Quando o projeto começou, e eu acredito até que o senhor vai se recordar que durante a pré-campanha nós falamos sobre o SAD, falamos da importância desse projeto. Quando ele começou ainda na época do governo Marco Antônio, é um projeto que é referência nacional pelo atendimento. Começou com 40 horas semanais e de repente transformou-se em um projeto 24 horas por dia diante da necessidade. Estes 3 veículos, conforme apurado pela nossa equipe, repito, ainda não atende a todas as necessidades. Diante desta medida administrativa, dessa situação, deste impasse, há a possibilidade da Prefeitura solucionar este problema cedendo, né, possivelmente dentro das condições, um outro veículo para que a equipe possa dar continuidade ao trabalho? Porque eu acredito que o mais importante é dar continuidade ao atendimento. Com certeza. A gente sabe dessas necessidades e eu não vou dizer que mais do que outras pessoas. A gente se preocupa com isso porque acho que quem está ocupando a cadeira de prefeito, a função de prefeito, eu acho que a nossa responsabilidade ela vai muito além do partido político, de quem votou em você, de quem não votou. Claro. Nós temos de olhar o cidadão num todo. E nós estamos fazendo assim dessa maneira. O que nós deparamos logo no início da gestão, Raquel, foi que nós encontramos situações que nós não concordávamos com ela, não eu, pessoa, mas juridicamente, administrativamente, situações irregulares que elas não poderiam perdurar. E eu vou te citar como exemplo. Principalmente os médicos do SAD, eles tinham um recebimento de combustível durante o mês para eles utilizarem os seus veículos próprios para isso. Sim. E nós detectamos isso, é óbvio, eu tendo conhecimento jurídico também, mas eu precisava de um posicionamento da Procuradoria. E a Procuradoria, ao final, se posicionou acordando com aquele pensamento nosso de que esta era uma maneira irregular de se fazer, inclusive correndo-se o risco de uma responsabilidade, de uma improbidade administrativa em relação ao gestor, porque você não pode se utilizar de bens públicos, e o combustível, o dinheiro para custear esse combustível é bem público, para particular, ainda que esse particular faça a utilização do seu veículo, desse combustível, para atender a finalidade pública, como é o caso do SAD. Então nós resolvemos
sanar isso, até para uma segurança, obviamente, do prefeito e uma segurança administrativa também do próprio funcionário que poderia ser responsabilizado. Saneamos isso. E no primeiro momento, nós procuramos manter aquilo que já estava sendo executado pelo SAD, principalmente em relação aos valores recebidos. Eu não sei se você sabe, mas o SAD hoje ele conta com um recurso do governo federal na ordem de R$56 mil. E desses R$56 mil, inclusive uma portaria ainda, era uma portaria do governo anterior, e nós, entendendo que a portaria estava devidamente acobertada e havia necessidade disso, nós editamos uma nova portaria, determinando que se permanecesse 50% para incentivo aos profissionais do SAD. É óbvio que eu entendi que em algumas situações estava havendo discrepância. Por exemplo, os médicos recebendo um valor percentual, na verdade, é óbvio que esse percentual para o salário do médico era muito maior do que o salário, ele acontecia em valores monetários muito maior do que o outro funcionário, mas nós tentamos achar um equacionamento para que todos recebessem um percentual dentro daquilo. E te confesso que até hoje nós não conseguimos encontrar este equacionamento. Estamos com uma reunião marcada agora para segunda-feira com os médicos que trabalham no SAD e os demais funcionários para nós acharmos um mecanismo para isso. E nós encontramos outra dificuldade no início. Em razão de problemas, eu não vou entrar no mérito, mas quando nós assumimos a prefeitura, nós não conseguimos comprar nenhuma espécie de medicamento porque não forneciam para o município em razão de os fornecedores dizerem que não tinham recebido. E nós detectamos aí uma situação de que em 30 de dezembro foi feito um empenho de todas as notas relacionadas a isso e no dia 31 de dezembro houve o cancelamento. Então, havendo cancelamento, nós não podíamos pagar. Nem se a pessoa reapresentasse essa nota, uma nota nova. Precisaríamos de um processo administrativo para isso e, em alguns casos, até um ajuizamento de ações judiciais. Estávamos, inclusive, orientando nesse sentido. E, no montante de tudo, somava-se 28 milhões ou alguma coisinha a mais, incluindo-se aí a folha de pagamento do mês de dezembro. E nós conseguimos equacionar isso aí com parte dela com 3 meses e, ao final dos 6, nós conseguimos equacionar. E começamos aí a realizar novas licitações para aquisição desses equipamentos, desses medicamentos. E o SAD aí sim estava sendo prejudicado, porque os medicamentos do SAD, que são medicamentos que não podem de forma alguma faltar. Nenhuma área, mas esses aí são mais essenciais. Nem no posto, nem no hospital, nem nas unidades. Nós, inclusive, nesse período, até que nós tivéssemos a possibilidade de uma nova licitação, convencer os fornecedores de que o município, ora, estava adimplente, que ele não tinha a mínima intenção de dar o calote nos fornecedores. E aí nós fizemos as licitações, nos primeiros apareceu 1, 2, e hoje nós temos licitação que o número de licitantes não cabe na sala. E nós efetuamos essas licitações e começamos a adquirir esses medicamentos. Mas até que isso acontecesse, nós tivemos, através dos 2 profissionais médicos que trabalham, a Mônica e o Dr. Igor, que lá trabalham, e é louvável a iniciativa deles, em que, obviamente, com a aquiescência da administração, eles conseguiram, juntamente com o Casu aí, parece-me que até também em relação à Casa de Saúde, um empréstimo de parte desses medicamentos que se faz necessários para o SAD no dia a dia, para que depois o município ressarcisse isso, para que o SAD não parasse, né? E assim foi feito. E a partir do momento em que nós realizamos as licitações que precisavam ser feitas, aí sim, nós começamos a adquirir esses medicamentos. A gente só não adquire quando não tem as informações da necessidade deles, né? Precisa. Fizemos uma licitação para diminuição do valor do oxigênio, que era prestado por uma empresa, e nós conseguimos, através da nova licitação, um recuo de valores nisso aí. E aí estava incluída a situação do veículo. Como eu te disse anteriormente, quando nós optamos por utilizar esse veículo novo para o transporte TFD e esse outro que já anteriormente estava à disposição do SAD, inclusive plotado com todos os dados do SAD, mas em razão dessa situação burocrática de nós não termos a possibilidade de aquisição de peças pela inadimplência do município, nós colocamos isso hoje em prática. O veículo, como eu te disse, está pronto. E qual é esse veículo? Eu me perdi nessa parte. É um furgão. É o mesmo veículo que no passado ele era utilizado pelo SAD, só estava baixado em razão de
até Seria vergonha, uma ambulância que foi recebida no governo do Marco Antônio, Exatamente. foi utilizada pelo PAN e depois direcionada ao SAD. Seria esse veículo? Naquela época, sim. Sim. Exatamente. Exatamente. E falta agora fazer uma nova plotagem dele. Hoje eu confirmei na parte da manhã que parece-nos que já está praticamente pronto, até para caracterizar esse veículo, que não haja depois a possibilidade de ele estar sendo utilizado de forma irregular por qualquer outra pessoa do setor de veículos da prefeitura. Então ele voltará novamente a estar à disposição do SAD 24 horas por dia. E é bom quando você me faz o questionamento acerca dos 3 veículos, na verdade, e eu não poderia deixar de fazê-lo, eu não tenho esse comportamento leviano e insano, mas para esclarecer que esses veículos, em um primeiro momento, a informação era de que eles estariam à disposição do SAD às 24 horas por dia. Não, mas é um veículo por dia. Exatamente. Né, prefeito? Então, nós apuramos, então, não são 3 veículos à disposição isso. de toda a equipe. E nós fizemos um levantamento junto à Secretaria de Saúde, e quando detectamos essa situação, eu falei, olha, ela não pode acontecer. Mesmo a gente entendendo que tem áreas que elas, em princípio, não podem ser sacrificadas de uma forma mais efetiva, como, por exemplo, esse deslocamento com consultas e cirurgias já previamente agendadas, você não pode perder, nós temos que levar isso, mas que o SAD também ele não pode deixar de ser atendido na sua amplitude. E é uma determinação nossa nesse sentido de que nós não tenhamos esse tipo de dificuldade que, infelizmente, quando nós assumimos, nós encontramos ela presente, era latente, não tinha como fugir dela. Mas não vou dizer em relação aos servidores do SAD, mas vou dizer em relação às pessoas que hoje são atendidas pelo SAD. Que elas podem ficar tranquilas em relação a isso. A intenção da administração não é outra que não seja um atendimento de qualidade. O que a gente pede aos servidores do SAD para que realmente eles prestem os atendimentos àquelas pessoas que estão incluídas. O caso delas está devidamente incluído naquela portaria do Ministério da Saúde, que especifica nos casos. Não é qualquer um que pode ser atendido pelo SAD. Mas o SAD é SUS, né, prefeito? Exatamente, SUS. A gente até entrevistou recentemente uma senhora, dona Catarina. O marido dela era um paciente, digamos assim, enquadrado, né, nesses pré-requisitos, mas ao mesmo tempo a própria acompanhante, a esposa, começou a passar mal e ela foi atendida. Aí não tem jeito. Não é? Eu acho que é um trabalho, assim, vou até dar a minha opinião, mas acho que é um trabalho que vem a somar para a saúde. Em um país que enfrenta tantas dificuldades no atendimento, de repente dentro da sua casa você tem um médico, um enfermeiro. Você não vai deixar de levar para outro lugar. Não é? Não, isso aí, o que não pode, Raquel, está dentro do cronograma de atendimento alguém que não esteja devidamente incluído naquela portaria. O caso dele não esteja incluído, é óbvio. Chegou na casa de um paciente para atendê-lo ou para assisti-lo, um outro que não seja um acompanhante, algum membro da família, começou a... Você não vai deixar de atender ele, o médico está presente para tirá-lo dali ou acionar uma ambulância e sabe-se lá se o caso dele é de urgência ou não, para estar transportando para a UPA. Então, assim, está ali. Se o médico entender que o atendimento ele necessita de um acompanhamento com equipamentos mais especializados, automaticamente ele vai fazer esse encaminhamento. Mas de forma nenhuma, até se o próprio médico deixar de fazê-lo, ele vai estar se omitindo e pode ser penalizado em relação a isso, não administrativamente só, mas de forma criminal também. Para a gente selar então esse compromisso, o senhor ainda me disse, ainda como pré-candidato, não faz promessa, faz compromissos. Com certeza. Quando a gente pode fazer uma matéria com o SAD, inclusive mostrando então o atendimento com este veículo, resolvendo o problema de um médico que está indo trabalhar de bicicleta para atender, para a gente resolver a questão. Você esclarecer essa situação do médico que está realizando os atendimentos. Inclusive recebemos imagens de internautas mostrando e essa situação, óbvio. Então, o que nós temos para esclarecer em relação a isso? E aí eu vou te dizer que certamente, e aí eu não vou me atrever a dizer que isso tenha partido por parte do médico, que ele se posiciona assim, mas eu acredito que talvez, e porque quem conhece o profissional que o Dr. Igor eu quero crer que tenha ocorrido essa situação, não em razão dele falar, eu vou andar de bicicleta para mostrar que não tem carro, que não estou... Eu acredito que seja falha de comunicação e talvez aí até
um posicionamento dele, eu não vou incomodar a administração, eu vou andar de bicicleta. Porque... Mas não houve o corte do combustível, só para a gente relembrar, no início da entrevista o senhor até disse, antes no outro governo havia uma ajuda em relação ao combustível. Irregular. Ele utilizava o carro dele. Exatamente. De repente houve essa regularização e a gente também tem informações, a gente apurou, aprofundou em relação ao SAD, ele não utiliza, inclusive nem tem mais este veículo, então, mas precisa atender. Mas o que eu estava te dizendo em relação a isso, quando há esse tipo de desencontro de informações, é preciso que o servidor, e aí eu te digo quando, em alguns casos, a situação burocrática, aí ela é importante que você faça, porque eu sou da época em que, apesar de não agir assim, mas e tem muita gente que você faz um compromisso com ele, e ainda que por escrito, depois se não, mas quando eu assinei eu tinha algum problema e eu assumi por isso. E no passado a pessoa arrancava um fio do bigode, no caso dos homens, e fazia valer aquilo. Hoje, às vezes, nem com documento tem se feito valer. Então, mas nesses casos é interessante o quê? É interessante que o profissional ele faça essa informação não de forma verbal. Porque às vezes, ainda que haja essa informação, ela às vezes ela chega, mas morre na própria secretaria, morre com o servidor que é o responsável pelo acompanhamento, pelo monitoramento do programa, e não chega ao conhecimento do prefeito. E aí pode ocorrer de duas maneiras, e não está isento disso, ou o servidor ele não tem o mínimo comprometimento com a administração, sendo ele comissionado ou efetivo, e sendo efetivo, às vezes, infelizmente, a gente encontra na administração. Tem algumas pessoas que são funcionários efetivos e que trabalham puxando para trás. Quanto mais ruim tiver a administração, quanto mais problema tiver, aparentemente, na administração, para ele, politicamente, é interessante. Não estou dizendo que isso que tenha acontecido, mas são essas possibilidades. E, de repente, essa informação, olha, eu estou andando na minha bicicleta, eu não tenho veículo para fazer, isso só ficou no âmbito da Secretaria de Saúde e às vezes nem da secretária, chegou através do responsável, a pessoa que seria responsável por isso, e ela não fez esse repasse para a administração e nem para a gente como prefeito. Apesar de eu entender que hoje não deve ser assim, mas precisa ser assim. Eu já percebi que se nós, infelizmente hoje, ainda no município de Caratinga, não tivermos a coisa centralizada, eu não procurar ter conhecimento de tudo e ter o meu dedo lá em tudo, eu posso ser sincero, se eu não agisse dessa maneira, eu não teria chegado a esse 1 ano e meio de governo, não. Eu já teria tido problemas seríssimos e vou mais além. Eu certamente estaria respondendo aí já processos, inquéritos devidamente formalizados, e mesmo assim, eu tendo procurado saber de tudo, e eu dou pitaco em tudo que acontece na prefeitura, e quando acontece algo que eu não tenho informação, eu dou bronca no pessoal, porque eu acho que eu preciso de saber, eu preciso ter conhecimento, porque casos como este, por exemplo, se tivesse chegado ao meu conhecimento, de que o profissional está andando de bicicleta, porque ele não tem veículo, ele está sem o veículo para utilização, certamente nós já teríamos tomado providência. E mais ainda, quando nós tivemos num primeiro momento o corte do combustível, não é só no meu modo de entender, não, juridicamente e legalmente isso não pode acontecer. O que deveria ter sido adotado? Aí o pessoal lá do próprio setor, sentado com o profissional, conversado a respeito, e faltou diálogo, quando eu te falo em relação ao doutor Igor, talvez pelo acanhamento dele, e quem conhece sabe da humildade que ele tem, da pessoa que falar, não vou incomodar a administração. Realmente eles tentaram no primeiro momento que nós conseguíssemos fornecer o combustível. Novamente eu falei, não posso fazer isso porque eu vou estar incorrendo em improbidade administrativa e vocês também com certeza terão um problema nesse sentido. O que pode ser feito, aí vai depender também de cada um profissional. Talvez, aí eu preciso de ver juridicamente se é possível, esse incentivo que se é dado para o profissional, se há possibilidade dentro dele nós melhorarmos isso aí e para que o profissional faça a utilização dele para o combustível no seu veículo, que às vezes também não é só a situação
de ter o veículo à disposição. Porque é uma equipe, cada equipe com um médico, e às vezes, no caso deles, por exemplo, dos profissionais, eles apesar de estarem à disposição do SAD 24 horas, mas eles não prestam serviço 24 horas. São chamados de emergências. Isso, né? e tanto um quanto o outro, e hoje o doutor André está substituindo a doutora Mônica lá, eles têm outra atividade profissional nesse período. O que não pode é, havendo a necessidade de um atendimento do SAD, que eles estão responsáveis, que eles deem prioridade a esse outro tipo de atendimento que eles estão fazendo de forma particular, ou em consultório, ou em sala de aula, e deixando de atender o paciente do SAD. Então, desde que haja essa conciliação de horários, é por isso que estão trabalhando em disponibilidade. Se fosse um horário fixo, predeterminado, um plantão de 8 por 24, de 12 por 36, durante aquela hora de exercício da função ali no SAD, eles não poderiam de forma alguma atender outra demanda de forma particular ou um serviço público. Né? Hoje, por exemplo, o doutor Igor, além de funcionário da Prefeitura de Caratinga, ele é funcionário também do Estado, no atendimento do atendimento do presídio. Então, se porventura fosse um horário engessado, então naquele horário em que ele presta serviço para a Prefeitura, ele não poderia atender lá em cima, ou vice-versa. Então, é justamente nesse atendimento, e vem da gestão passada, e a gente entendeu que estava funcionando bem assim, e que não haveria motivo nenhum, e não é ilegal a situação, que poderia se permanecer. E nós não tivemos uma informação até hoje de que um paciente do SAD precisou e deixou de ser socorrido. Então, nós entendemos que, se estava funcionando, nós vamos permanecer dessa maneira. E quando eu te disse no início, e durante a campanha, nós até conversamos com a pré-campanha, que falaram que, se porventura, na época, o atual prefeito, da época, se ele não fosse eleito, quem fosse ele ia acabar com o SAD. Não, muito pelo contrário. Vamos fazer melhor então. Tá? Prefeito, a gente vai rever agora na tela, as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook da Prefeitura de Caratinga, desculpe, já me confundi, Super Canal, não vão poder acompanhar, mas depois acompanha na reportagem. A gente vai ver o que o senhor disse durante essa entrevista para a gente deixar claro. Tranquilo. Caso nós vençamos as eleições, esse programa será levado a contento em todas as suas programações. Nós buscaremos recursos para fortalecer esse programa ainda mais. Nós não temos nenhum motivo para ter pedido a cassação dos direitos do doutor Igor, a suspensão dele poder continuar a exercer a sua função. Muito pelo contrário, é dizer a ele e à população de Caratinga que, caso nós vençamos as eleições, ele será de suma importância para o funcionamento do SAD, né? Assim como continuaremos com essa parceria. Então, eu gostaria que agora, em 2018, o senhor já vai completar 2 anos de governo. O que o senhor pretende, promete para o SAD, e não só para o SAD, para a saúde pública de Caratinga, para tantos pacientes? Olha, e a gente tem feito essa busca de recursos desde o início do governo. Às vezes até alguém há pouco tempo até falou que não é a pura verdade, mas comentou que não encontra o prefeito na prefeitura. Quando lá estou, eu não tenho horário de almoço, horário de janta, e eu até sou cobrado em casa em relação a isso. Mas eu acredito que, se eu estou lá, eu não vou deixar alguém que precise de ser recebido ou conversar para amanhã ou para depois. Se eu estou lá, eu atendo. Ontem, por exemplo, eu saí de lá, já era quase 20 horas atendendo o pessoal. Mas eu tenho ido a Brasília constantemente buscar esses recursos. E não é segredo para ninguém que nós temos aí dificuldades imensas, principalmente na área da saúde, apesar de ser uma das áreas que mais recursos recebem. Né? Mas a demanda é muito grande. Quase todas as emendas que vêm é para a saúde, mas às vezes, e eu fui entender isso depois que a gente se tornou prefeito, às vezes o deputado canaliza uma emenda para investimento. E o que nós necessitamos é uma emenda para custeio. Aí que ela vai poder ser utilizada para medicamento, para funcionamento da unidade, né? E pode até também ser adquirido equipamento com ela. E quando vem para investimento, já vem canalizado. Você é obrigado a cadastrar a emenda, já destinando aquilo para aí. Tem locais, por exemplo, a UPA, nós estamos recebendo recursos diversos para a UPA, que é para investimento. Nós não precisamos de equipamento nenhum mais na UPA. Hoje não necessitamos, então nós vamos colocar isso aonde? Comprar por comprar não funciona. Então, eu tenho ido a Brasília constantemente. Eu tinha tido, e até procurei várias vezes a Secretaria de Saúde do Estado, mas em razão do secretário anterior, eu não sei se em razão dos problemas que nós estávamos tendo aí no hospital,
que diga-se de passagem, a responsabilidade do hospital não é da prefeitura. A prefeitura simplesmente ela faz o repasse que vem e cobra do hospital a prestação de serviço. Mas a gerência do hospital, diferentemente de outras gestões que passaram, que faziam questão de colocar funcionários lá dentro do hospital, nós tomamos esse posicionamento, que a gente acredita ser o mais correto, e nós nunca pedimos e não iremos pedir que se empregue ninguém politicamente lá dentro do hospital. E com o outro secretário nós não havia muita receptividade por parte do deputado que lá estava, como secretário de saúde. E com a mudança dessa secretaria, hoje quem está lá como secretário era subsecretário, hoje o secretário é o Nalton, e nós já tivemos, uma pessoa que eu tenho até liberdade via telefone, está conversando a respeito. Semana passada, inclusive, eu estive lá conversando com ele para a busca de recursos para o município na área de saúde e expus para ele o seguinte, talvez a população não tenha conhecimento. O governo do estado tem uma dívida para o município de Caratinga que chega próximo dos 17 milhões de reais para o Fundo Municipal de Saúde. Bi ou milhões? Milhões. Bi no estado inteiro. Ah, sim. Né? Chega a ser de 6 bilhões aproximados. E para Caratinga são cerca de quase 17 milhões de reais para o Fundo Municipal de Saúde. Não é dinheiro de emenda parlamentar, não. É como se fosse dívida realmente com o município. E nesse período nós estamos assim, você não imagina o sufoco que nós estamos tendo, mas é bom que se diga que nós estamos, a maioria, custeando esse déficit com recursos próprios do município. Nós estamos em dia com os pagamentos dos fornecedores com recursos próprios. Nós não recebemos nenhum recurso do governo federal nem do governo do estado para nenhuma obra na área de saúde ou na área realmente do social ou de infraestrutura de algumas ruas e escadas ou pontes. Recursos próprios que nós temos feito. Não veio nada. E nós estávamos tendo alguns entraves de ordem política lá dentro do governo do estado. E depois que houve um rompimento aí com a base aliada do governo, que havia a possibilidade nossa adquirirmos ou buscarmos esses recursos, nós tivemos a informação de que agora não é possível mais isso acontecer. O tempo é inábil em razão do período eleitoral que está aí. Mas nós temos buscado esses recursos sim. E inclusive, quando eu te falei que nós estamos receptivos ao diálogo, inclusive te falei que na segunda-feira agora vai ter essa reunião, já teremos uma reunião com todos eles, e no primeiro contato que eu tive com o Igor mais a Mônica, que eles se posicionaram em relação à situação do combustível e nós, em relação àquilo que o município tinha condições de fazê-lo, ficou bem claro, tanto da parte dele quanto da minha parte. Obviamente dele como servidor público não poderia existir, e da minha parte como prefeito, jamais eu poderia agir de maneira que não fosse essa, de que hoje eu estou gestor público e ele servidor público, e que nós temos a única incumbência de desenvolver as nossas funções dentro daquilo que se precisa. Não vou te falar aqui que eu seria leviano e mentiroso se falasse em relação a isso. Não sou amigo do Igor, não sou amigo da Mônica, não sou amigo de nenhum dos servidores lá do SAD, tampouco da maioria dos servidores da prefeitura. Mas, enquanto gestor, independentemente da posição política de cada um, eu tenho de enxergá-los como funcionários. E se são funcionários, nós, enquanto gestor, temos de dar a eles a devida condição para o exercício da sua função. Exato. E assim a gente tem feito, dessa maneira. Obviamente, em razão dessas dificuldades que eu te informei, nós objetivamos, mas infelizmente, os ideais, em razão dessas dificuldades financeiras, eles não são possíveis de ser alcançados. Mas tudo aquilo que está ao alcance da prefeitura, do município, para fazer, não só para o SAD, mas em relação a todas as áreas dela, nós temos feito sim, de forma responsável. Não estamos fazendo mais, porque infelizmente nós não estamos tendo condições. A data para a nossa matéria em relação ao veículo do SAD? Já temos uma previsão? Não, eu posso te garantir o seguinte: nós temos essa reunião segunda, semana que vem, na quarta-feira à tarde e na quinta não estarei em Caratinga, em razão de compromisso lá na Secretaria de Saúde, novamente em Belo Horizonte, mas pode na terça-feira, tá? Tranquilo, eu não vou nem te falar que você faria essa matéria comigo, não. Sim. Mas você pode procurar ou a administração, ou a própria Secretaria de Saúde, através da Poliana, nossa assessora. E com certeza, esse veículo estará disponível.
E não só em razão dessa polêmica toda que se criou. Sim, Mas pela necessidade. Isso, e era um cronograma que nós tínhamos realmente. Aham. E óbvio, acontecem alguns atrasos, que infelizmente eles acometem a administração pública, né? Questão financeira, questão burocrática, infelizmente tem de existir, né? Mas poderia ser na segunda, mas eu vou fazer um compromisso com você na terça-feira, que já estará disponível. E vou mais além. Se de repente, mas está pronto, que eu tenho certeza disso, que eu acompanho isso bem de perto, se não estivesse pronto, a partir de segunda, o SAD ou qualquer outro órgão que estivesse nessa mesma situação, ele não ficaria um segundo mais sem veículo para ser atendido. A gente agradece, prefeito, em nome de toda a população também, dos pacientes que são assistidos pelo SAD. E o nosso respeito também a todos os profissionais que atuam no TFD. Existiu essa polêmica, mas a gente sabe também, né, do serviço que é prestado. Quero agradecer mais uma vez. É convidado nas próximas semanas ou próximos meses a voltar para a gente fazer um balanço sobre o governo e também falar de outras ações, outras secretarias, outros assuntos que também são importantes para a população. Com certeza. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade e dizer para os seus ouvintes, né, obviamente a população de Caratinga, que nós não temos nenhum outro objetivo que não seja administrar em função da população. Nós não temos interesse de ordem particular para gerir o município. Até porque quando eu resolvi colocar o nome à disposição, eu já tinha conhecimento do que poderia acontecer, das situações os ataques que nós sofreríamos por parte de algumas pessoas que, infelizmente, nós estamos agradando em razão do posicionamento político nosso, mas a gente respeita isso, acho que a democracia está aí para isso, mas a gente tem a certeza de que a administração está no caminho certo e melhorando essa situação financeira, eu tenho certeza absoluta que nós teremos dias infinitamente melhores do que nós já passamos até então. É o que a gente espera, progresso. Obrigada, prefeito. A gente vai para o intervalo, para quem está assistindo a gente pela TV. Agradeço também a companhia de todos vocês no portal da Prefeitura de Caratinga, através do Facebook. Eu volto já.